Muito boa noite, este é o Hora da Verdade, um programa da Renascença e do Jornal Público. O convidado desta semana é José Abraão, secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública, a FESAP. Muito bem-vindo, eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista Marta Moitinho Oliveira. Há pouco mais de um ano, José Abraão, aqui neste mesmo programa, admitia que tinha expectativas relativamente à Ministra da Administração Pública e à equipa de Alexandra Leitão e disse mesmo que é gente que conhece bem a administração pública. E imagino que as suas expectativas e as da FESAP tenham ficado um bocadinho aquém, ou não? Não estou a falar a certo. Muito boa noite, obrigado pelo convite e quero cumprimentar o auditório da Rádio Renascença e todos os leitores do público e dizer claramente que a FESAP defendia há muito tempo a existência de um ministério que tratasse em exclusivo as questões da administração pública. Surgiu com a senhora ministra Alexandra Leitão, integra todas as áreas da administração pública, nomeadamente as autarquias, e a expectativa era de que se avançasse pelo conhecimento que tinham também e a experiência governativa em áreas como, por exemplo, a educação, que fossem criadas as condições para que se pudesse avançar num conjunto vastíssimo de problemas com que se debate a administração pública e os seus trabalhadores no dia-a-dia. Porém, nos últimos tempos temos sentido minimamente defraudados, porque o que acontece é que são muitos os anúncios e poucas as concretizações. E dava-lhe só este exemplo. O ano passado, quando negociávamos as matérias que tinham a ver com o Orçamento de Estado para 2020, foi definido um quadro estratégico para a legislatura, onde tínhamos as pré-reformas, tínhamos a questão da alteração ao sistema integrado de avaliação de desempenho, que era muito importante, para evitar que os trabalhadores tivessem 10 anos sem mudança de posição remuneratória, e acontece que agora, no Orçamento de Estado para 2021, desapareceram estas referências, pese embora a senhora Ministra vá procurando manter os compromissos, e por isso a FESAP considera que é urgente passar das palavras aos atos, até para dar corpo, em definitivo, às expectativas que estão criadas e que continuam, relativamente ao facto de podermos contar com um Ministério que pudesse resolver os problemas, que são muitos, que estão pendentes, são muitos antes da pandemia, são muitos depois da pandemia. Em relação às tabelas remuneratórias, tem alguma esperança que a Ministra diga alguma coisa? Olha, nós fizemos 3 reuniões de negociação geral anual, que reputamos de importantes, mas que não passaram de simples audições e de comunicação de algumas medidas. E na última decidimos solicitar uma reunião complementar para tratar as questões. Foi-nos reiterado o que nos tinha sido dito nas reuniões anteriores, e nomeadamente no que diz respeito às questões salariais, que o aumento do salário mínimo iria implicar ajustamentos na tabela remuneratória única, nomeadamente nas primeiras posições. Estamos a aguardar, conhecido que está o valor relativo ao salário mínimo nacional, 665 euros, a UGT propunha que fossem 670, mesmo assim consideramos manifestamente insuficiente, porque a política fiscal depois também entra por aqui, e era fundamental que, e essa é a nossa expectativa, tão breve quanto possível, aquela ideia do Governo nos voltar a convocar, se houvesse matéria que justificasse, nomeadamente a questão do salário nacional, bom, então nessa altura iríamos discutir, e é a nossa expectativa, é que a qualquer momento possamos ser convocados para tratar esta e outras questões que estão inevitavelmente associadas a injustiças que se verificam não só na tabela remuneratória única, nas primeiras posições. Como sabe, a FESAP tinha solicitado aumentos, tinha apresentado uma proposta de aumentos salariais para todos os trabalhadores, e neste quadro temos alguma expectativa de que o Governo possa voltar a falar sobre estas matérias, que nos parecia extremamente importante, no sentido de valorizar os trabalhadores da administração pública, mas fundamentalmente resolver o problema daquilo que foi o impacto do aumento do salário mínimo nacional na tabela remuneratória única, em que colocou trabalhadores com mais de 30 anos de serviço
com o mesmo vencimento, em termos líquidos, que é o salário mínimo nacional. Como sabe, há 2 anos o Governo resolveu, e bem, definir qual era a primeira posição remuneratória pela supressão das primeiras 3, portanto 645 euros, e portanto estamos na expectativa que também estes 645 euros possam ser alterados, possam ser corrigidos, evitando mais injustiças àquelas que já estão criadas, nomeadamente quando se foram retirados os pontos da avaliação de desempenho, para que os trabalhadores pudessem progredir ao fim de 10 pontos ou ao fim de 10 anos. Portanto, gerou aqui a situação de que os trabalhadores que são admitidos hoje ganham exatamente o mesmo do que aqueles que estão cá há 20 ou 30 anos, numa justiça que é gritante e que é urgentíssimo corrigir para evitar que estas situações se agravem e mais. E, definitivamente, se resolvam alguns problemas daqueles que têm a ver com as dificuldades dos serviços públicos em recrutar assistentes operacionais ou assistentes técnicos. E não é só o salário mínimo, porque, tristemente, é difícil de aceitar num governo como este que, a certa altura, o salário mínimo seja cada vez mais o salário médio, onde todos vamos empobrecendo lentamente, perdendo, naturalmente, poder de compra. Não se podemos limitar-nos apenas e só àquilo que é o aumento anual, mas haveria que ver aqui outras políticas, na política fiscal, nomeadamente na questão relativa aos próprios salários, tornando até a administração pública mais competitiva e procurando consolidar, reter competência para melhor podermos servir os cidadãos. Deixa só aqui voltar um bocadinho atrás, nomeadamente porque falou sobre as expectativas, mas entretanto aconteceu uma pandemia e temos um país em recessão e não sabemos muito bem quando é que saímos dela. Todas essas expectativas exigem um esforço orçamental. Que ideia é que tem sobre que aumentos salariais é que pode haver para a função pública nos próximos anos? Olha, o Estado deve ser, independentemente da pandemia, independentemente deste problema sanitário que é grave, que dá origem também a uma crise económica e social grave, o Estado devia dar o exemplo, não se colocando naquela posição de que olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Devia haver aumentos todos os anos, independentemente do cenário económico? Dentro dos limites do que é possível, e como sabe, governar é optar, era à altura, mesmo nestas circunstâncias, de optar pelos trabalhadores dos serviços públicos que também têm respondido àquilo que são os problemas resultantes da pandemia, nomeadamente nos serviços essenciais, seja na saúde, na educação, na segurança social, nas câmaras municipais, em áreas que são fundamentais e que neste quadro era preciso reconhecê-los não só com aplausos, mas também com medidas que valorizassem os seus salários, o reconhecimento das suas carreiras, para que possam continuar a corresponder objetivamente àquilo que os cidadãos esperam dos serviços públicos. Porque deixe-me dizer-lhe também, se não tivéssemos estes funcionários públicos, cansados, apesar de tudo, exaustos, a responder àquilo que são as necessidades dos cidadãos, hoje estaríamos todos pior. Certo, mas o dinheiro para lhes pagar tem que vir de algum lado. Ou admite que pudesse haver, por exemplo, um aumento de impostos para financiar ou alguma despesa que deixaria de ser feita? O rendimento dos trabalhadores melhora-se por intermédio dos aumentos salariais, o que era desejável até para procurar animar um pouco o consumo interno e a economia, mas também se melhoram por aquilo que é a fiscalidade. E hoje a carga fiscal, a enormíssima carga fiscal que temos sobre o rendimento do trabalho, acho que permitiria criar condições para que se despenalizassem o rendimento do trabalho e verdadeiramente se melhorasse o rendimento dos trabalhadores pela via fiscal. Não é dizer que agora vamos reter na fonte para pagar depois, e essa retenção na fonte significam 2, 3, 4, 5 euros, e não é por essa via que se melhora o rendimento dos trabalhadores e das famílias. E, portanto, neste quadro, à semelhança do que tem acontecido no apoio às empresas, e sabe que nós, na FESAP, na UGT, sempre exigimos, por exemplo, o pagamento do layoff a 100%. Foi possível aproximar-nos a essa mesma posição. Porque é que não é possível também, sabendo nós que, por exemplo, existe nos fundos comunitários e existem agora, nas medidas que a União Europeia tomou, mais de 1.800 milhões de euros, orientados para a administração pública, no sentido de investimento, tendo em conta o teletrabalho, a digitalização, então esse conjunto de matérias. Bem, eu não posso crer
que um governo como este, um governo de esquerda, um governo liderado por socialistas, a certa na altura não tivesse condições para fazer aqui uma opção diferente daquela que fez até agora, quer pelo Orçamento de Estado que aprovou, que contempla medidas sociais importantes, mas, olha, foi preciso que essa negociação fosse feita à esquerda, com alguns partidos, em detrimento da negociação que devia ter sido feita com as organizações sindicais, com os parceiros sociais, com as centrais sindicais e, em concreto, também na administração pública. Muito mais do que nos informarem das medidas, dizendo-nos claramente que estavam aqui para valorizar e resolvendo problemas que são injustiças gritantes. Nós temos nos hospitais EPE dezenas de milhares de trabalhadores, contratos individuais de trabalho com 30 anos de serviço, muitos deles ainda a trabalhar 40 horas. Por isso é que nós, os sindicatos da FESAP, estamos a ganhar em tribunal essas mesmas ações e depois há dinheiro para pagar aos advogados, para travar que se faça justiça com os trabalhadores, mas depois já não há dinheiro para os valorizar salarialmente. E, portanto, dizer claramente que quando se quer, mesmo em situações difíceis, os momentos de crise também são momentos importantes para que se possam refletir as coisas. Há sempre vários caminhos, há sempre várias opções e esta questão da questão fiscal é para nós fundamental, porque era preciso reabilitar, refazer a nossa classe média, de pau parada como está, e que nos levaria certamente a resultados diferentes, como digo, na tentativa de animar o consumo interno, que é fundamental e é dele que vamos continuar a viver, infelizmente, nos próximos tempos. Em matéria laboral, e voltando um bocadinho também ao Orçamento do Estado, o Governo podia ter ido um bocadinho mais além e o que a FESAP e o UGT deve defender a seguir quando o Executivo abrir de novo este dossiê? Bem, nós defendemos claramente que se vá por dois caminhos. Primeiro, o da valorização da concertação social, do diálogo social, que é fundamental para os desafios que aí vêm, para combater a crise económica e a crise social que aí está. E não continuar a apostar no diálogo com o Parlamento, é isso? E não é não continuar a apostar no diálogo com o Parlamento, porque o diálogo com o Parlamento é legítimo e acho que deve ser feito. Agora, deve-se priorizar. São acordos e a criação de acordos em sede de concertação social, sejam eles mais globais ou sectoriais, sejam eles tripartidos ou sejam eles bipartidos e negociados de uma forma bilateral, em áreas que são decisivas para o futuro. Repare que a concertação social, quando foi criada, foi num ambiente de grande dificuldade. Ela foi criada com dois objetivos. O primeiro foi a flexibilização do tempo de trabalho, e a segunda, alguma contenção salarial face aos momentos que aí vivíamos. Bem, mas esse tempo passou. E hoje o respeito pelos parceiros sociais, o diálogo social e que a partir do diálogo social se fomenta a negociação coletiva, perdido que foi aquilo que era um referencial estratégico decisivo para todos os portugueses, para todos os trabalhadores, que era os aumentos na administração pública. Sempre que houve aumentos na administração pública, e o último, como sabe, com algum impacto foi em 2009, serviu de referência à negociação coletiva. A partir do momento em que os trabalhadores da administração pública deixaram de ser aumentos e passaram a ser chamados a um esforço enorme para se combater a crise, perdeu-se esse referencial, perdemos todos. Perderam os trabalhadores do setor privado, perderam os trabalhadores dos serviços públicos. E, portanto, neste quadro, o que deve ser feito a seguir é uma aposta clara no reforço da negociação coletiva, do diálogo social, criar as condições para acordos e não o funcionamento que temos tido até hoje, que é o Governo informar a concertação social, os parceiros sociais, aquilo que são as suas políticas, quando o objeto mais fundamental da concertação social é construir com a participação da participação civil e dos parceiros civis políticas públicas que nos envolvam a todos. E hoje com outro tipo de exigências, até é a fiscalidade, é o emprego, é o combate à precariedade, que é um problema gritante e esse no nosso diálogo país. com os sindicatos devia começar desde já, o mais cedo possível. Já ontem era tarde, porque o que nós temos assistido até agora é que, por força da necessidade de se construírem maiorias no Parlamento, o que tem acontecido
é que se tem prejudicado o diálogo social e a negociação coletiva. E, portanto, também o próprio diálogo social e a concertação social deve alargar não só o âmbito das matérias, mas também o âmbito da negociação, porque não também no Parlamento e com os próprios partidos. E, portanto, há necessidade de refazer, reabilitar aquilo que é o diálogo social, a concertação social e a negociação coletiva e prepararmos-nos para os grandes desafios que aí E o que é que os sindicatos podem fazer para tentar que a concertação social ganhe mais destaque, tendo em conta que as sondagens não dão maiorias tão cedo? Olha, a questão toda é esta. Os sindicatos farão tudo no sentido de discutir as matérias que são essenciais para os trabalhadores, com novas matérias na área da segurança social, onde o fator de sustentabilidade é uma questão determinante e acho que já não fazia sentido que ele se mantivesse. As questões ligadas ao ambiente, as questões ligadas ao desenvolvimento económico, ao próprio apoio às empresas em concreto, o apoio ao desenvolvimento do interior, que é fundamental para que se fosse feito com justiça. Agora, como se costuma dizer, para dançar é preciso dois. Os sindicatos, como o UGT, como a FESAP, nós estamos completamente disponíveis a qualquer hora, a qualquer momento, como digo, sejam acordos tripartidos, sejam acordos... e por isso deve caminhar na negociação bilateral, empregadores, trabalhadores, porque estamos todos convocados e todos desafiados para, para os novos tempos que aí vêm e que nós sabemos que não são fáceis. E podemos prever um 2021 com uma luta sindical mais quente ou não? Eu diria que os problemas sociais, ou melhor, o objetivo da concertação social, da dimensão associativa e da negociação coletiva é claramente o da paz social. E nós por isso é que a queremos. Mas se ela não se verificar, se não tivermos o tal outro parceiro para dançar, definitivamente temos que utilizar todos os meios ao nosso dispor para forçar a negociação, para a negociação coletiva, para reforçar o diálogo social, que é fundamental para o desenvolvimento do país em qualquer circunstância. E a pandemia não vai inibir isso, não é? A pandemia não vai inibir essa luta. A pandemia vem-nos trazer outros desafios, que é um apelo permanente à criatividade, à imaginação, à inovação, à mudança. E esta mudança é cada vez mais essencial. Nós fizemos um esforço enorme no sentido de adaptar os sindicatos a este problema sanitário e à pandemia para responder aos problemas que todos os dias se colocavam de cada vez que havia um estado de emergência ou legislação nova, e foram centenas e centenas de diplomas, muitos deles onde tivemos que dar parecer em 24 horas, muitos deles onde era preciso entender, muitos deles onde nós até podíamos ser agentes de informação e agentes de proteção civil, acabamos, e proteção sanitária, acabamos por nossa iniciativa, que ter que fazer o melhor que podíamos, porque fomos em parte excluídos de todo este processo, numa confusão legislativa tremenda, e que não ajudou, nem ajuda claramente em muitos casos. A comunicação do Governo e o esforço feito pelo Sr. Primeiro-Ministro é notável, mas todos deveríamos ter uma participação mais ativa, convocados para este combate, onde estamos todos, como digo, empenhados e envolvidos, sem que se tivessem que privilegiar outro tipo de situações para podermos chegar à melhor informação possível, à melhor participação possível. A democracia, a negociação coletiva como o diálogo social são pedras basilares para a construção da paz social e construção do futuro. Falou há pouco da questão das ajudas às empresas. O plano de reestruturação da TAP está esta semana a ser apresentado e prevê despedimentos de trabalhadores. Considera que foi de facto a melhor solução que a TAP se tornasse completamente ou quase totalmente pública? Olha, eu não conheço a proposta que o Governo vai enviar a Bruxelas, mas há uma coisa que sucessivas vezes o Governo tem dito, que é aquilo que tem a ver com a defesa e a manutenção dos postos de trabalho. Sempre nos foi dito que esse era o principal valor a preservar, o principal valor. Então não acredita que haja despedimentos? Eu não consigo compreender como é que tem que haver despedimentos num processo que é de reestruturação a certo, mas temos que manter uma TAP
ao serviço das comunidades portuguesas, ao serviço das regiões autónomas, ao serviço do nosso turismo, que eu espero e quero que rapidamente se possa vir a reabilitar, a refazer e voltarmos à maior normalidade possível. E, portanto, acho que terá que haver obrigatoriamente outras formas de avaliar o problema da TAP, de avaliar o problema dos trabalhadores. É verdade. Mas o Governo nunca escondeu que o despedimento de trabalhadores, ou a dispensa, ou a mobilidade, o que quer que seja, era uma hipótese neste caso, não é? Já foram dispensados centenas e centenas de trabalhadores que estavam até numa situação precária, como aconteceu na administração pública, como aconteceu no setor privado. Agora, despedimentos com corte de salários, eu acho que não faz sentido absolutamente nenhum. E pôr no lado da balança, ou se despede mais e se corta menos, ou se corta mais e se despede menos. Bem, eu acho que isto é colocar as pessoas entre a espada e a parede. Somos todos trabalhadores, somos todos gente que exige do Estado, quando dele precisamos, a melhor resposta, como é o caso exatamente neste momento. É a TAP, podia ser outro qualquer setor. E, portanto, parece-me fundamental que haja uma avaliação mais razoável das coisas, sem que tenham que ser sempre os mesmos, os trabalhadores, e neste caso os trabalhadores da TAP, a pagar a fatura de eventuais erros que possam ter sido cometidos no passado. A alternativa será continuar a injetar ainda mais dinheiro na TAP, nesse caso? Como naturalmente está de ser, continuar a injetar dinheiro noutros setores que são fundamentais, são serviços essenciais, são decisivos para que o nosso país possa chegar onde tem que chegar, no caso concreto da TAP, mantendo os postos de trabalho e mantendo no essencial a esperança de que tão breve quanto possível ultrapassaremos esta situação pandémica e este problema sanitário. Vai ficar um problema económico que vai demorar mais tempo a resolver, mas não é nada que eventualmente não se pudesse equacionar, evitando a perda de postos de trabalho, evitando que sejam os trabalhadores a pagar sempre estas pesadas faturas quando as crises acontecem. Ou, uma vez, por um problema pandémico ou sanitário, outra vez por um problema do subprime, por um problema da banca. E, portanto, acho que tem que haver uma abordagem diferente relativamente a estas matérias, sem que o emprego, os trabalhadores e o trabalho, dizia-lhe eu há pouco, que tínhamos uma enormíssima carga fiscal sobre o rendimento do trabalho, pode servir agora para proteger os postos de trabalho que têm que ser protegidos, e nomeadamente na TAP, como na banca, como no comércio, como na indústria, como no turismo, enquanto fatores determinantes para o nosso desenvolvimento económico e para a retoma da economia que há de acontecer, conforme todos nós acreditamos. A questão da pandemia acabou por agravar a sustentabilidade da ADSE, mas continua a haver atraso nos pagamentos. Como é que vê a situação deste subsistema de saúde? Olha, a pandemia não agravou a sustentabilidade da ADSE. Até como sabe, os saldos e os resultados da ADSE depois dos 13,5% que nos foram impostos, foi uma coisa de tal maneira significativa, porque passou o empregador a sua parte para o lado do trabalhador, pois a ADSE hoje é dos trabalhadores, este subsistema é dos trabalhadores e aposentados dos serviços públicos. E neste quadro a ADSE é sustentável, poderá ainda ser mais sustentável se não tivéssemos que lamentar os sucessivos anúncios que foram feitos relativamente ao alargamento, por exemplo, aos sítios dos hospitais da PE ou das empresas municipais. Este problema tem sido sucessivamente adiado, porque a ADSE, para além da receita que tem dos seus trabalhadores, tinha um problema de gestão. E esse problema de gestão tem-se vindo a resolver, procurando a racionalização, o melhor controle da despesa e a negociação de novas tabelas no regime convencionado, que vem disciplinar, que vem contribuir, isso sim, para uma gestão mais equilibrada e para que a ADSE, durante muitos anos, possa estar ao serviço dos beneficiários, porque é deles, e não da vontade política deste ou de outro qualquer governo. Vamos avançar. Estamos à conversa com José Abraão, da FESAP. Já sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa é recandidato a Presidente da República. Este Presidente da República
foi útil ao longo destes 5 anos ao mundo sindical? O que é que, como Presidente da República, podia ter feito a mais ou a menos? Que balanço é que faz? Olha, este Presidente da República foi um dos Presidentes da República que acompanhou a UGT, tratou bem a UGT, como aliás aconteceu com outros, mas o professor Marcelo Rebelo de Sousa tratou a UGT participando ativamente em muitas iniciativas, homenageando a própria UGT. Por oposição ao Primeiro-Ministro? No seu aniversário. Não sei se foi por oposição, porque não acredito que tenha sido por oposição. Sabe? É uma questão de sensibilidade, é uma questão muitas vezes a forma como se institucionalmente as próprias organizações se vão relacionando. É também muitas vezes, repare que com o seu Primeiro-Ministro nós temos de fazer um combate sempre mais direto na exigência, na negociação, no receber, enquanto que pelo Presidente da República não temos nada a negociar, recebe-nos, ouve-nos e ouve até com frequência. E por isso é que eu lhe digo que este Presidente da República tratou bem o GT e por consequência disso, o anúncio da sua recandidatura, entendemos-la como normal, como natural, correspondendo até àquilo que eram as expectativas da esmagadora maioria dos portugueses. E, portanto, nessa altura, acredito sinceramente que o professor Marcelo Rebelo de Sousa irá manter, caso venha a ser eleito, logo se verá, uma postura de grande diálogo, de grande abertura, para ouvir os trabalhadores, para ouvir as organizações sindicais e, em particular, a UGT. É o reforço e o pedido que solicitamos com alguma frequência ao Sr. Primeiro-Ministro. Que ouça os parceiros sociais todos, a Central Sindical UGT, a FESAP, as organizações sindicais com representatividade no contexto do mundo laboral nacional, para que as coisas possam fazer algum sentido e, mais do que isso, valorizar a democracia e o papel dos sindicatos e dos trabalhadores no desenvolvimento económico e social de um país como o nosso. Como socialista que é, e tendo a direção do Partido Socialista dado a liberdade de voto aos socialistas, em quem entendessem nestas presidenciais, como homem de esquerda, Marcelo Rebelo de Sousa podia, a seu ver, continuar como Presidente da República sem quaisquer problemas? Repare, isso é o povo que decide. O voto é secreto, a liberdade de voto é muito importante, mas o povo é que decide. E nós, quer institucionalmente, e eu pessoalmente, acho que o povo, quando vota, independentemente do resultado, é a demonstração de que tem razão. E, portanto, se o professor Marcelo Rebelo de Sousa vier a ser eleito no próximo dia 24 de janeiro, por vontade do povo, iremos continuar a respeitar, continuar a trabalhar, esperando, sinceramente, que mantenha aquilo que tem sido a sua postura de grande diálogo, de grande envolvimento, de grande proximidade às organizações sindicais e neste caso concreto à nossa central sindical e aos sindicatos da UGT, que nos parece decisivo e parece importante, porque é como lhe dizia há pouco, é também uma forma de valorizar o papel dos parceiros sociais, de reforçar e dar sinais, como é a função do Presidente da República, para o reforço do diálogo social e, conforme tenho ouvido muitas vezes, que é o reforço da negociação coletiva como um instrumento de valorização da vida das pessoas. O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, já anunciou que vai deixar a liderança da Central Sindical no próximo congresso, que julgo ser em novembro do próximo ano. Exatamente. Vamos ter uma crise de liderança nessa altura ou esse cenário não se coloca? Vamos lá ver. Eu creio que nunca haverá nenhuma crise de liderança numa central sindical como a UGT, que tem já 40 e muitos anos. Nasceu também com a democracia. Eu próprio fui fundador no momento da Carta Aberta, era dirigente do Sindicato de Escritórios de Vila Real, e neste quadro fez uma central sindical livre, democrática e independente e com o objetivo de contribuir decisivamente para um modelo de organização sindical
que pudesse conduzir à fusão, à reorganização de sindicatos, aliás, seguindo um pouco aquilo que é o exemplo alemão, que tem sindicatos por setor e não sindicatos, porque alguém se lembrou de os criar, até em zonas onde já há representação, ou sindicatos profissionais. De algum modo, procurando contrapor alguma coisa àquilo que foram 50 anos de corporativismo e que hoje continua ainda muito vivo na nossa sociedade. Portanto, nunca haverá aí um problema de liderança. E como fundador, vê-se disponível para a liderança? Olha, como lhe digo, para se candidatar? Eu sou um homem disponível para o movimento sindical há já muitos anos, conforme se percebe, e a minha disponibilidade é permanente, seja para ser delegado sindical, seja para ser responsabilidades que tenho na FESAP, ou aquelas que já tenho na UGT enquanto secretário nacional, ou outra coisa qualquer. Incluindo como secretário-geral da Central. Repare, logo se verá, porque a questão passa por isso. Neste momento não estão abertas candidaturas a secretário-geral da UGT. O meu colega, o atual secretário-geral da UGT, Carlos Silva, disse que provavelmente não seria mais candidato. Tenho-lhe dito sucessivas vezes. Com o argumento de que está até amargurado com o Partido Socialista, com o comportamento do Partido Socialista. Também se sente amargurado com o comportamento da Direção Nacional do PS? Repare, não é amargurado. Eu sinto-me claramente cada vez mais impelido e envolvido no sentido de ou o Partido Socialista, no governo ou fora dele, tenha um respeito maior pelos seus sindicalistas e pela organização sindical, para não acontecer o que aconteceu muito recentemente, quando tínhamos um deputado, que era o presidente do Sindicato dos Bancários Sul-Ilhas, o Rui Riso, no Parlamento, e hoje ficamos sem ninguém que pudesse efetivamente lá estar, pese embora pudessem ser criadas outras condições. E, portanto, dizer-lhe que eu não sou de amarguras, sou um homem de combate, um homem de luta há já muitos anos. E nunca desistirei de defender aquilo que são princípios, são valores, e os valores do sindicalismo democrático, do sindicalismo nacional vertical, por setor de atividade, com força, ao contrário da proliferação de sindicatos conforme vai acontecendo, são valores que mantenho muito vivos, que haverei até onde puder. Não irá deitar a toalha ao chão, é isso? Não, em relação à luta sindical? Não, e por isso a minha disponibilidade é a disponibilidade de há 10 anos, de há 15 anos, e portanto mantém-se. Como lhe digo, a minha disponibilidade mantém-se se os trabalhadores, se os sindicalistas e os sindicatos assim o entenderem. E, portanto, não vou, certamente, nem quero pôr-me à frente de ninguém. São coisas que se decidem a seu tempo. São posições que se tomam a seu tempo. Agora, uma coisa que eu lhe digo é que os sindicatos, como também as centrais sindicais, precisam de se refazer, de se reformular, quer no que respeita àquilo que são os seus pressupostos base, porque não podemos continuar com representantes dos trabalhadores, centrais sindicais, a continuarem a porem-se de fora quando há condições para estabelecer acordos, como é o caso concreto da CGTP. Não é? E estou convencido que a própria CGTP há de vir a criar as condições. Aliás, como acontece hoje com o Partido Comunista e outros no Parlamento para viabilizar um governo, talvez no futuro, tenho pelo menos essa expectativa, que os representantes dos trabalhadores, sejam da CGTP, sejam da UGT, possam ir avançando, no sentido no que respeita àquilo que é essencial, se possam entender para defender os trabalhadores, para combater a precariedade, para aumentar os salários, para criar as condições para que o nosso país se possa desenvolver de forma equilibrada, que o rendimento nacional possa ser distribuído com mais justiça e não sejam sempre os mesmos a beneficiar daquilo que eu trabalho todos nós. E, portanto, é um bocado isto que nos vai animando, que me vai animando. Num cenário para a frente, se José Abraão eventualmente chegasse a secretário-geral da UGT,
a relação com a CGTP, que é normalmente tão difícil entre as duas centrais sindicais, poderia ser normalizada ou melhorada? Ou como é que... Olha, eu acredito muito que o mundo está permanentemente em transformação. E eu acredito sinceramente que as organizações que são feitas de pessoas vão elas também por si adaptando-se àquilo que são os tempos, que são as realidades, as novas realidades. E eu acredito sinceramente que estando a falar de representantes dos trabalhadores que muitas vezes são acantonados por questões de natureza partidária, se possam vir libertando e possam vir a contribuir para aquilo que são objetivos comuns de todos os trabalhadores. Sabe que os trabalhadores... Portanto, isso é um sim, não é? Repare bem, não é um sim, é a manutenção de expectativas de que as coisas não são estáticas. Porque, repare bem, aqui há 10 ou 15 anos atrás, ninguém acreditaria que o Partido Socialista se pudesse entender com o Partido Comunista, que não tem problema absolutamente nenhum, note bem, para viabilizar um governo com as políticas que nós assistimos. Portanto, tudo isto são tempos, são passos que se vão dando. Agora, o que não é aceitável, claramente, é que a CGTP sistematicamente se ponha de fora, deixando para trás, em muitos casos, aquilo que são os trabalhadores que representa, para satisfazer outro tipo de interesses que não são aqueles que são verdadeiramente a dos seus representados. E é por isso que eu lhe digo que nós, na UGT, sempre dissemos e iremos continuar a dizer, como também na FESAP, que somos uma estrutura sindical livre, democrática e independente. E a nossa independência há de manter-se viva e permanente, valorizando quando se caminha no sentido do entendimento do acordo, o acordo que se possa fazer, e desvalorizando claramente, muitas vezes, aquilo que são interesses laterais, que provavelmente pouco ou pouco poderão servir os trabalhadores, mas que é preciso ultrapassar e que é preciso avançar. E sabe que os novos tempos são desafiantes nesta matéria. Termina assim o Hora da Verdade desta semana, é um programa da Renascença, do Jornal Público. O convidado desta semana é José Abrão, secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública. Comigo esteve a jornalista Marta Moitinho Oliveira, eu sou a Susana Madureira Martins. Para a semana voltamos com mais um convidado.